Paz e graça, irmãos. Estamos neste momento para compartilhar a palavra de Deus. E neste dia de hoje vamos ler a nossa passagem em Gênesis 6, 11 a 17. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos da arca e bitumarás por dentro e por fora com bitume. E desta maneira a farás: de 300 côvados e comprimentos da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Fará na arca uma janela e de um côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. E far-lhe-ás andar debaixo segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio das águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Esta é a mensagem de Deus, que vem nos advertir mais uma vez, como seus filhos, para que pudéssemos lembrar daquilo que Deus falou aos nossos primeiros pais, e desta feita hoje está a falar por nós. Aqui, hoje vamos falar da orientação. A orientação é uma coisa muito importante na vida. Nós devemos seguir a orientação. Aquele que segue uma determinada orientação pode ter a certeza que vai prosperar nos seus efeitos. Se a pessoa não consegue seguir uma determinada orientação, muito dificilmente pode conseguir chegar até a um certo destino. Então, o que nós devemos fazer, na verdade, é, perante uma determinada orientação, seguirmos minuciosamente com aquelas instruções todas, porque nelas contém a vida, e a vida que nós precisamos de gozar. Aqui nós temos o exemplo do nosso pai Noé, porque Deus tinha determinado extinguir o mundo, acabar com as pessoas dessa época, por causa do pecado. A Bíblia diz que Deus viu que a terra estava corrompida. Os homens estavam a pecar cada vez mais. Então Deus determinou acabar com o mundo desse antigo, através do dilúvio. Então chamou o Noé, porque era o único justo naquela terra. Chamou Noé para que pudesse fazer uma arca na qual devia obedecer todas as instruções para a sua construção. Qualquer construção, qualquer situação em que nós precisamos de fazer, tem algumas medidas, temos algumas instruções na qual nós devemos obedecer. Neste caso, o Noé, Deus foi dando-lhe medidas, metros de comprimento, de largura, altura, na qual a arca devia ser constituída. Noé, o homem obediente, obedeceu rigorosamente com aquelas instruções. Se fosse eu, talvez uma outra pessoa, poderia dizer: não, Senhor, para mim fazer uma arca basta de 1 metro, 2 metros, dar a minha ideia. Mas Noé não deu nenhuma ideia. O que ele fez? Seguiu todas as instruções.
o que é que Noé fez? Seguiu com todos os mandamentos de Deus. O que é que ele fez? Ele seguiu porque não foi o desejo de Noé de se fazer uma arca. Foi um propósito, um plano de Deus para poder punir o mundo nessa altura. Então, Noé sabia que não era o desejo dele, portanto, não havia nenhuma opinião dele que pudesse funcionar, mas sim uma ideia que vem dos céus, uma ideia que vem daquele que tinha um propósito. Então, Noé obedeceu todas as instruções que Deus havia mandado. Se nós pudéssemos ler mais adiante, no capítulo 7, capítulo 7, versículo 1, a palavra diz: depois disso, disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Vê lá, Noé já tinha feito a arca, já tinha concluído, já tinha feito com as medidas que o Deus havia mandado fazer. Agora, Noé fez a arca, não entrou. Ele sabia que era preciso entrar na arca para escapar da punição de Deus. Mas quando terminou a arca, Noé não entrou lá. Não, ele não entrou. Esperou uma orientação de Deus. Esperou uma orientação que vinha daquele que havia lhe mandado fazer a arca. Porque ele não quis usar o seu intelecto, o seu conhecimento. Ele não quis usar a sua sabedoria, não. Esperou a orientação de Deus. Mesmo quando terminou a arca, Noé esperou que Deus lhe dissesse para poder entrar. Mesmo quando ele entrou, Deus deu instruções, ele entrou. Ele ficou lá. E lá começou o dilúvio. Houve muita confusão, as pessoas tentaram se escapar, mas Deus já tinha fechado a porta. Nós vamos ver como é que Noé obedeceu e escapou até voltar à normalidade. Noé permaneceu na arca. Nós não sabemos qual é o ambiente que estava lá dentro daquela arca, mas ele permaneceu lá. Não se sabe, não se diz lá que ele reclamou alguma coisa ou que estava sufocado lá dentro. Não, ele permaneceu lá dentro, segundo as orientações de Deus. Então, quando houve dilúvio e Deus se lembrou da terra, a terra depois Deus fez secar, portanto, ou parar, portanto, aquele dilúvio. Quando parou o dilúvio, a chuva parou, Deus não foi abrir a arca, porque havia muitas águas sobre a terra. Noé também não fez nada para poder sair da arca. O que ele faz mais adiante, depois de alguns dias? Ele tentou ver se a água já havia minguado ou ainda estava em cima. Mesmo quando soube que a água estava em cima, aliás, estava a baixar, estava a minguar, Noé não saiu da água. Mesmo quando tinha certeza de que a água já tinha minguado, já tinha baixado e a terra já era seca, Noé não saiu. O que ele fez, Noé? Ele esperou a orientação de Deus. É importante seguirmos a orientação de Deus. No versículo 16, diz assim, no capítulo 8: sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos e as mulheres dos teus filhos contigo. Está vendo? Aqui a terra já estava seca. Noé não saiu da água, aliás, da arca. Ele saiu quando Deus mandou que saísse. Este é o grande exemplo de um homem justo, de um homem que obedece às normas. Então, o que é que nós queremos aprender com esta passagem? Nós queremos aprender que é importante nós obedecermos a algumas medidas que foram traçadas pelo nosso governo, algumas medidas que podem evitar com que isto aqui se propague cada vez mais, esta pandemia. Algumas medidas em que precisamos de obedecer. Então, não vamos cumprir uma parte das medidas
e deixar a outra, porque não vai valer nada. Temos que cumprir todas as medidas. São 3, 4 pontos. Temos que seguir minuciosamente com todas estas medidas. Por quê? Só lavar as mãos e não colocar a máscara e me aproximar diante de uma pessoa que está infectada, eu também vou ficar infectado, apesar de ter lavado as mãos. Se eu não lavar as mãos, colocar a máscara, não vou evitar nada. São passos que eles foram dando, são passos que foram estabelecidos pelo nosso governo. Temos que cumprir. Eu mais uma vez falo acerca daquelas pessoas que criam problemas. Eu não sou habituado a ficar em casa. Afinal, é casa de quem? Aquela casa é tua. Você fez aquela casa. Não fez para as outras pessoas viver naquela casa. Sabe que há pessoas que não têm casas. Você tem casa e não quer viver na sua casa. Não pode ser assim, meu irmão. Não pode ser assim um povo moçambicano. Vamos ficar nas nossas casas. Ultimamente se fala também da violência doméstica. Por que tem que haver violência doméstica? Por que a mulher tem que agredir o homem? Por que o homem tem que agredir a mulher? A culpa é da mulher? É a culpa do homem? Por causa dessa pandemia? Não é culpa de ninguém. Não é culpa nem do governo, nem do vizinho, nem do próximo, nem do diretor da saúde, nem do presidente da república. Não é culpa de ninguém, é uma doença que apareceu. E estas doenças estão previstas, vão aparecer. Se nós não nos adaptarmos, se nós não criarmos formas de evitarmos isto aqui, enquanto ainda podemos evitar, enquanto mais a coisa vir a piorar. Se nós não aprendermos com esta doença, enquanto mais vierem outras doenças, como é que nós vamos nos comportar? Não é culpa de ninguém. Não é culpa de ninguém. Nós vamos obedecer. Nada de violência doméstica, nada de confusões em casa. Sabe, meus irmãos, a casa, assim como estamos nas nossas casas, vamos aproveitar que estes momentos sejam momentos de grande alegria. Talvez não tenha tempo de conversar com sua esposa. Talvez não tenha tempo de conversar com os filhos lá em casa. Talvez não tenha tempo de conversar com seu marido. Porque quando nascesse o dia, cada qual corria para ali à busca do pão. Assim como somos obrigados a ficar em casa, temos uma ocasião soberba de conversarmos, de traçar planos, de traçar maneiras como nós podemos fazer os nossos lares crescerem. É nas nossas casas onde nós devemos traçar tudo para que a nossa vida seja próspera. Vamos obedecer. Nada de violência doméstica. Este momento aqui, vamos transformar as nossas casas como o jardim do Éden. Nós nos compartilharmos neste momento em que cada qual deve fazer alguma coisa. A Bíblia diz que vale a pena serem dois, porque se um cai, vai levantar o outro. Então não entendemos isso. Se você não consegue ficar em casa, não é porque é uma norma não ficar em casa. Não. É um princípio que vai acabar depois de passear. Vamos ficar em casa. Que Deus possa nos abençoar. E esta é a vitória da obediência, a vitória de seguir com as orientações que foram traçadas pelo nosso governo. Que Deus possa nos abençoar. Amém.